Dica prática de farinha para quem gosta de vez ou outra fazer uma massa artesanal em casa, um pão ou alguma coisa do tipo. Essa é uma farinha de muito boa qualidade. Por alguns motivos. O primeiro motivo e o mais batido é por causa da carga de proteína que ela tem. De forma básica, uma farinha que tem um índice de proteínas maior, mais elevado, vai aguentar mais desafios, né? Seja na hidratação, seja na elasticidade ou na tenacidade. Então, uma farinhas de índice proteico elevado normalmente aguentam mais hidratação, aguentam mais elasticidade, né? Serem esticadas e coisas assim. O segundo motivo, e não tão óbvio, não tão falado, pelo menos para mim que faço ravioli, e é muito importante, é a porcentagem de cinzas que existe na farinha. Sim, durante o processo de fabricação da farinha, existe a queima da matéria orgânica e as cinzas dessa queima ficam misturadas no meio da farinha. E quanto mais refinada é a farinha, menor é a quantidade de cinzas que vem misturada nela. Só a título de comparação, essa farinha ela vem com 0,54% de teor de cinzas, enquanto que uma farinha do mesmo moinho, que é a Globo original, que é uma farinha boa, mas que tem um índice de cinzas de 0,80, quase 0,30% a mais. E praticamente você observa isso no resultado da seguinte forma: você faz uma massa, aí faz um impasto aí de macarrão, uma folha aí de massa para lasanha ou para ravioli, e só de ficar exposto a massa começa a ficar mais acinzentada. Né, isso muda a cor da sua massa, não fica uma cor tão bonita quanto uma farinha com um índice mais baixo de cinzas, né, de teor de cinzas. Então, essa farinha eu gosto muito dela porque você faz a massa e ela fica branquinha. Se você coloca alguma outra coisa para saborizar a massa, um pimentão, um espinafre, fica com uma cor muito viva por causa do baixo índice de cinzas que tem nessa farinha. Essa daqui é o meu consumo semanal. Eu procuro não fazer grandes estoques, né, porque farinha dá caruncho com o tempo. Mas caso isso sirva para alguém, eu vou dar uma dica que funciona muito bem para mim e é muito prático, muito barato de fazer, para você armazenar a farinha e não dar caruncho. Se você for em lojas de embalagem para produto alimentar, você vai encontrar esses baldes descartáveis que são para produtos alimentares. Esse aqui, no caso, eu acho que é de 10 litros e esse é de 20. Num baldinho desse, ele veda muito bem, a tampa dele veda muito bem. E esse plástico aqui também é para produto alimentar. É um saquinho, né? É para produto alimentar, ele é bem grande, eu acho que ele tem 40 litros, uma coisa assim. E o que eu faço? Eu coloco o saquinho aqui dentro e despejo a farinha dentro do saquinho, amarro o saquinho e tampo o balde. Cara, a farinha fica novinha, não dá caruncho, não dá problema nenhum. Mas é importante ressaltar que é sempre bom você comprar a farinha, basicamente a farinha que você vai usar, não é? Para você não ficar também estocando coisas por muito tempo. Isso não é muito bom. Mas essa técnica aqui tem me ajudado bastante a armazenar, né, a farinha de forma a ela ficar seca, ficar livre de caruncho, essas coisas assim. Bom, se isso ajudou alguém, faz aí seu comentário. Me diz aí, às vezes você tem alguma outra ideia aí de como você armazena a farinha, como que você faz. Deixa aí seu comentário para colaborar com a gente também. Até mais!